Segundo livro dos Reis, capítulo de número 20. Eu quero falar com vocês nessa noite sobre uma frase que está aqui nesse texto da palavra de Deus, que diz assim, o verso de número 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Amém? Então vamos para a palavra de Deus. Vamos para o verso de número 1. Coloca lá para mim o verso de número 1. Naqueles dias Ezequias adoeceu, uma enfermidade mortal, e eis, veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa. Eu quero trabalhar com esse tema com vocês nessa noite. Põe em ordem a tua casa. O que será que está por detrás desta frase? Que tanto a gente já ouviu, tanto nós lemos, tanto nós já lemos a palavra do Senhor, já ouvimos sermões sobre isso. E eu quero tratar com vocês nessa noite. E eu acredito que o Espírito Santo nos reuniu nessa noite aqui, não é debalde, não é à toa que você e eu estamos aqui sentados hoje, neste lugar, que não é outro senão a casa de Deus. Pode ser uma palafita, pode ser um palácio, pode ser um grande templo, mas aonde nós nos reunimos em torno da palavra de Deus, Deus está no meio do seu povo, e Ele há de falar com todos aqueles que estão sentados ouvindo a sua palavra. Agora, eu peço uma coisa, que você aguce os teus ouvidos hoje para ouvir a palavra de Deus. Não se distraia com nada, não pense no dia de amanhã, pense aqui agora. Você está diante do eterno Deus, você está diante do Deus Todo-Poderoso, e Ele quer falar com você. Ele quer mandar a sua palavra para a sua vida. Vamos, coloca para mim na tela? Então vamos lá. Só que eu quero falar de um ângulo diferente com vocês hoje. Põe em ordem a sua casa espiritualmente. Põe em ordem a tua casa espiritualmente. Então vamos lá, vamos entender uma coisa. O profeta vai levar um recado de Deus para um grande rei de Israel chamado Ezequias. Quem era esse homem? Quem foi o rei Ezequias? O rei Ezequias foi o 13º da casa de Judá. E ele reinou 29 anos, do ano 726 ao ano 697 a.C. Ele era filho de Acás e de Abi, ou Abia, depende da sua versão. E Ezequias reinou conjuntamente com o seu pai de 729 a 715 a.C. E ele, com a idade de 25 anos, ele tornou-se rei absoluto de Judá. Nós temos que fazer uma diferenciação entre o que é Judá e o que é Israel. A Bíblia mostra essa diferença para nós. Ele é um rei de Judá. Daqui a pouquinho eu vou explicar melhor para vocês. E ele seguiu o exemplo de seu brilhante antepassado, o rei Davi, que começou a reinar também com 25 anos de idade. Então esse homem é um rei
de Judá, é um rei que reinou durante 29 anos, tá? E ele vai reinar sobre uma região de Israel. Alguns dos feitos do rei Ezequias, para você entender quem é esse rei. O rei Ezequias foi o 13º, então, da casa de Davi. Eu quero que você pense uma coisa. Houveram diversos reis entre Judá e Israel. O segundo rei que houve em Israel, quando a nação era uma só, foi Salomão. Salomão é o homem que nós conhecemos, é o homem que teve um grande reinado. O seu reinado é um reinado de paz. Ou depois de Davi, Salomão é filho de Davi, ele sucedeu ao trono e ele trouxe uma paz tremenda. Foi um dos reis mais ricos que houve. É o rei mais sábio que nós temos. Só tem uma coisa, é o rei mais idólatra. Ele foi o segundo rei, mas foi o rei mais idólatra. Se houve a idolatria em Israel, tanto o reino do norte quanto o reino do sul, que perpetuou sobre as nações, foi por causa de Salomão. Salomão trouxe isso, com todos esses casamentos, as 700 mulheres, as 300 concubinas que esse homem teve, todas essas alianças que ele fazia com as nações, ele permitia que as suas esposas, elas trouxessem para Israel que era monoteísta, agora eles permitiam que Israel começasse a adorar outros deuses. Então ele foi o rei mais idólatra que nós temos na história. Eu quero que você pense o seguinte, do segundo rei até o 13º rei, imagine como é que ficou a nação. Imagine a idolatria que ficou na nação. Imagine a idolatria que estava campeando em toda a nação de Israel. Um reino monoteísta, agora adorando outros deuses, cultuando outros deuses, cultuando entidades, cultuando demônios. Não vou mostrar para vocês aqui algumas das entidades, mas eu quero que você entenda isso daqui. O rei Ezequias, então, ele foi o 13º. Está escrito em 2 Reis, capítulo de número 18, verso 5. Dá para pôr aí para mim? 2 Reis 18, 5. Olha o que a Bíblia diz a respeito de Ezequias. Olha lá, 2 Reis 18, 5. Vamos lá. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele, no futuro, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Ele foi um rei extraordinário. Não houve nenhum depois dele, e também não houve nenhum rei antes dele igual a ele. Agora, vamos lá. Por que que Deus aparece para um cara desse nível, desse naipe, um homem extraordinário, que não houve ninguém no futuro igual a ele, e não houve ninguém antes dele, e diz para ele assim, põe em ordem a tua casa. Tem alguma coisa que está errada aqui. Se a Bíblia está dizendo para nós que não houve um homem tão extraordinário como esse homem era extraordinário. Depois dele não teve alguém igual, e antes dele também não teve ninguém igual. Como é que Deus agora manda um recado para esse homem, e fala para esse homem assim, coloca em ordem a tua casa? Tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa por detrás dessa frase. Tem algo que está acontecendo. E é isso que nós vamos entender da palavra de Deus. Volta lá. Depois, o que ele fez? Quais são alguns dos feitos dele? Ele reintegrou os sacerdotes levitas aos seus ministérios. Os levitas, os sacerdotes, não estavam mais exercendo o seu ministério. Ele restabeleceu todo o ministério da casa de Deus, ele fez com que os levitas voltassem a adorar a Deus, ele fez com que os sacerdotes voltassem a ensinar o povo a prestarem o culto a Deus, e ele vem e restabelece. Porque a idolatria fez com que o povo ele se distanciasse de Deus, eles não louvassem mais a Deus, eles estavam adorando outros deuses agora. Ele vem e faz uma reforma espiritual dentro da nação de Israel. Ele realizou muitas reformas importantes, e ele construiu o aqueduto. O que é o aqueduto, gente?
a cidade de Jerusalém, ela não tinha água potável. Qualquer inimigo poderia sitiar a cidade de Jerusalém e todos que estavam dentro da cidade morreriam de sede. O que ele fez? Ele construiu o aqueduto. Ele trouxe água de fora de Jerusalém, fora das muralhas de Jerusalém, e ele construiu um túnel. Se nós formos a Israel hoje, um dos lugares que o guia vai nos levar é para o aqueduto do rei Ezequias. Ele vem lá de fora, eles começaram a construir de dentro e começaram a construir do lado de fora. E eles foram bem sinuosos até eles se encontrarem. Quem tem fobia não vai passar lá, porque é um negocinho bem estreito. E as águas estão rolando até hoje lá em Israel. A água potável está vindo para dentro da nação, dentro da cidade de Jerusalém, por causa do rei Ezequias. Ele construiu isso, ele observou. Se um inimigo vier aqui, ele vai acabar com a gente. Então ele constrói o aqueduto, um dos grandes feitos que até hoje está lá em Jerusalém. O aqueduto que o rei Ezequias fez. Ele combateu a idolatria e destruiu a serpente de bronze, a Neustã. Quem conhece a palavra de Deus sabe, houve um período da história de Israel, em que Israel estava no deserto, e Deus mandou serpentes abrasadoras, serpentes venenosas, para matar o povo. E todos aqueles, o povo estava sendo picado por serpentes. E eles pediram para Moisés que Moisés intercedesse para Deus. Aí Deus deu uma instrução para ele: faz uma serpente de bronze, coloca ela numa haste e fala para o povo: todo mundo que olhar para a serpente, for picado, e olhar para a serpente, vai ser curado, não vai morrer. A serpente lá era um símbolo de Jesus. Olha o que ele faz. Só que tem uma coisa, essa serpente, que é a Neustã, que foi construída naquele dia, o povo depois começa a adorar a serpente. O povo começa a fazer culto a essa serpente. Olha a idolatria desse povo. A idolatria estava campeando toda essa nação. Aí o que ele faz? Ele vai e destrói essa serpente. Ele expulsou os assírios do primeiro cerco de Jerusalém. Os assírios vieram tomar a cidade de Jerusalém. Tomaram 42 cidades. Quando foram entrar na cidade de Jerusalém, ele ora a Deus, ele pede para Deus, ele faz uma intercessão, ele busca a Deus, e Deus dá um grande livramento para ele. Olha só, observe só, extraordinária, no reinado dele. Então esse homem, gente, é um homem extraordinário. Como é que pode um homem desse receber uma mensagem dessa? Como é que pode um homem receber? Vamos lá. O que significa pôr em ordem a tua casa, então, pastor? O que um rei como Ezequias tinha que pôr em ordem? Parece, quando você lê o texto sagrado, que o assunto é de ordem espiritual. Um escritor, que é o John Mayer, ele escreveu: quanto à causa da doença de Ezequias, alguns dizem que foi devido a ingratidão e orgulho, pelos quais seu coração foi elevado em razão de sua grande vitória. Por quê? Os 14 primeiros anos, vocês viram que ele reinou 29 anos? Ele vai reinar 29 anos. Os 14 primeiros anos dele foram anos de reforma, foram anos da destruição da serpente, foi um ano que ele teve vitória contra a Síria, foi um ano que ele realizou grandes coisas. E ele mostra aqui, esse escritor bíblico aqui, ele dá uma inferência que muitos teólogos entendem, que uma das grandes problemas do homem, quando ele tem grandes realizações, quando ele tem grandes feitos, o orgulho toma conta do coração. Isso é um grande problema do ser humano. Quando o orgulho toma conta da vida de uma pessoa. O orgulho, ele é destrutivo. Eu estava falando aqui a respeito da oração, no início do culto. Quando nós chegamos a um ponto de nós termos uma necessidade, de nós termos coisas que
nos deixam desassossegados, que tiram a nossa paz. E nós pertencemos a uma comunidade de fé, a uma comunidade onde a gente se reúne, a gente lê a palavra de Deus, onde nós somos convocados para estarmos juntos, para ajudarmos os nossos irmãos, ajudarmos cada um carregar as cargas uns dos outros, a tentar aliviar os seus problemas, ouvir as dificuldades dos outros, mas o orgulho de vez em quando toma conta do nosso coração, e a gente, não, eu vou falar, se eu contar meu problema, se eu contar a minha doença, se eu contar, é um sinal de fraqueza. Tem gente que pensa desse jeito, mas é orgulho, irmão. Tem gente que o orgulho toma conta da vida da pessoa. Esses últimos dias, eu estava pensando, eu tenho que lutar muito contra isso, orgulho. Porque nós estamos passando uma fase muito boa. Todo mundo elogia a igreja, todo mundo elogia os nossos pregadores, todo mundo elogia o nosso trabalho, todo mundo elogia, eu vejo os caras falando dos nossos vídeos na internet. Quando os caras me encontram, os caras me aplaudem, parabenizam. Se tem uma coisa que acaba com a gente, são esses elogios. Se eu deixar subir no meu coração, Sérgio, todos esses elogios, se você deixar os elogios subir no teu coração nos trabalhos que você faz na rua, que são ótimos, se você deixar o seu orgulho subir no teu coração, subir no teu coração, subir no teu coração, se eu deixar o grupo de louvor, isso é uma coisa destrutiva para a nossa vida. A nossa vida cotidiano. Nós temos esse grande problema. Nós temos que tomar esse cuidado. Se nós não entregarmos para Jesus, se nós não depositarmos na cruz de Cristo, se nós não falarmos que se nós só fazemos porque Jesus é que nos está dando força para fazer, só estamos pregando porque Jesus dá graça, porque Jesus dá a palavra, porque Jesus está dando saúde, porque Jesus está dando inteligência, nós só estamos realizando por causa de Jesus. Se nós não depositarmos na cruz de Cristo, se nós não depositarmos aos pés de Jesus, tudo aquilo que a gente faz, o orgulho vai tomar conta do nosso coração. Nós crescemos profissionalmente, nós crescemos em tantas áreas da nossa vida, somos prósperos e achamos que a força do nosso braço é a nossa capacidade, a nossa inteligência. Irmão, se Deus quiser tirar o nosso fôlego agora, irmão, do que valeu tudo isso aí que você... É Deus na nossa vida. Aqui ele dá essa conjectura, que pode ocorrer isso daqui, porque talvez que ele tenha recebido essa mensagem. Esse escritor, John Mayer, o pregador, ele dá esse toque para a gente. Porque, irmãos, não há lugar para Deus naquele que está cheio de si mesmo. Não existe lugar para Deus quando eu tomo conta da nossa vida. Não tem condições. Se você não for humilde, se você estiver cheio de você mesmo, se nós estivermos cheios de nós mesmos, o eu tomar conta de nós, não tem lugar para Deus na nossa vida. Não tem lugar. O orgulho e graça nunca habitam no mesmo lugar. Não tem condições. Não existe essa possibilidade. Mas, vamos lá. O que significa pôr em ordem a sua casa? Gente, olha essa pergunta aqui agora que eu coloquei aqui. O que você faria com o resto da sua vida se Deus lhe dissesse que você tem apenas 15 anos de vida? Imaginou Deus chegar para nós? Para mim, deixa eu ver, 50, sobe um, faz conta. Não vou nem falar a idade que vocês ficarem horrorizados. Aí eu fico imaginando, se Deus chegasse para mim e falasse para mim assim, poxa, você vai ter 15 anos mais de vida. O que você faria? O que eu faria? Eu fiquei pensando essa semana, o que é que eu faria? Pensa você, o que você faria? Se Deus chegasse para você e falasse assim, ó,
você só vai ter mais 15 anos de vida. Meu Deus, hein? O que você faria? O que foi que Ezequias fez com aqueles anos, os 15 anos que Deus deu? Porque até o 14, ele reinou 14 anos, aí Deus mandou a mensagem para ele, falou, você vai viver mais 15 anos. Você vai viver mais 15 anos. E a Bíblia não registra para nós, interessante. A palavra de Deus não mostra para nós algumas realizações dele, não mostra. Não tem nada na Bíblia, você vai encontrar na palavra de Deus, você não vai encontrar. A Bíblia não diz, pois o último evento registrado no seu reinado foi a destruição do exército de Senaqueribe em 701 a.C., que provavelmente ocorreu menos de um ano após sua doença. Depois não tem mais nada. A Bíblia não vai falar nada para nós. Depois vai falar do nascimento do filho dele, vai falar que o filho dele vai tomar o lugar dele. Mas nenhum outro, nada, nenhuma realização, nenhum outro feito, nada na vida desse homem, depois, na história bíblica, vai contar para nós. Agora, tem sido sugerido que uma razão pelo qual Deus prolongou a sua vida foi porque ele não tinha herdeiro masculino ao trono. Segundo Reis, capítulo número 21, verso número 1, afirma que Manassés tinha apenas 12 anos quando começou a reinar. Então, esse menino, ele nasceu nesse período. O Manassés nasceu no período. Tanto é que muita gente fala que o Manassés não era para ter nascido. Que o Manassés não era para ter nascido. Manassés, que é o filho dele, ele vai reinar durante 55 anos. Depois do pai, com 12 anos, ele começa a reinar. E ele vai reinar 55 anos. 45 anos, o Manassés, que é o seu filho, vai reinar. Gente, vai ser ele é Manassés, é só você, lição de casa. Manassés, durante 45 anos, gente, ele foi um dos piores reis de Israel. Tanto é que ele matou, no mínimo, 3 filhos. Ele entregou para Moloque, para ser sacrificado ao deus Moloque. O Moloque tinha um braço, tinha um prato aqui na frente, eles ateavam fogo e a criança era consumida pelo fogo. Ele matou, no mínimo, 3 filhos, durante os 45 anos. Aí ele foi levado para a Babilônia. Sabe o que aconteceu com ele? Durante 10 anos ele teve uma overdose de idolatria lá na Babilônia. Sabe o que aconteceu? Ele se lembrou de Deus. Durante 10 anos, ele foi um rei excelente, ele voltou-se para Deus, e ele fez reformas em Israel que nem o seu pai fez. Olha que coisa extraordinária. Não, dá para entender um negócio desse. 45 anos, ele viveu na idolatria, chegou até a matar os filhos. 10 anos depois, ele se converte ao Senhor, ele volta-se para Deus, e ele faz uma reforma em Judá, que nem o seu pai fez. Coisa absurda. Ele foi o pior e foi um dos melhores. Parece uma coisa, né? Não é incongruente esse negócio. Não é possível ser tão ruim assim e depois você fazer uma reforma extraordinária para Deus e se voltar para Deus. Esse é o nosso Deus. Porque nós achamos que Deus não pode resgatar qualquer pessoa. Aonde, irmãos, superabundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus pode fazer coisas extraordinárias, irmãos. Deus pode fazer coisas extraordinárias. Só para você entender mais ou menos aqui as datas. Ezequias tinha 25 anos quando começou a reinar. Ele reinou 29 anos, então ele morreu com 54 anos, tá ok? Ele adoeceu com 54 menos 15, ele tinha 39 anos de idade. E o Manassés, que é o seu filho, começou a reinar com 12 anos de idade. Mas vamos lá, nós temos aqui um grande probleminha. Eu estava ouvindo outro dia, o pastor, que é o arqueólogo, Rodrigo Silva. O arqueólogo, pastor Rodrigo Silva, ele é um arqueólogo, estava trabalhando lá em Israel. No ano de 2015, foi achado este selo aqui, olha. Este selo, ele tem um dizer aqui em cima. Ezequias,
filho de Acás, rei de Israel. Isso é o pastor lá interpretando. Aí ele pegou esse selo aqui. Só que esse selo, quando eles acharam, esse selo, o que era isso daqui? É um selo, era um tipo, tamanho da minha unha, assim. Era um selo que ele usava no anel, em que eles selavam as cartas. Selava, né, os ofícios reais, as cartas reais, onde ele selava. Só que tem um probleminha nesse selo aqui, gente. Vamos dar uma olhadinha. Olha aqui no selo. Tem esse sinal aqui e tem esse sinal aqui. Pastor, o que significa isso daqui? Este sinal aqui é o sinal da fertilidade do povo de Israel. Quem é mais antigo aí? Raul Seixas, Paulo Coelho, que conheceu Raul Seixas e Paulo Coelho, sabem que na época em que eles começaram a pregar esse esoterismo aqui na nossa nação, eles usavam esse selo aqui da eternidade. É um selo egípcio. E esse aqui é o Deus, é o Deus Sol, simbolizando, é um Deus também do Egito. Agora vem cá, gente. O que é que tem a ver um Deus que tirou um rei que tirou toda a idolatria da nação de Israel, agora está metido com esoterismo? O que um rei de Israel, que é monoteísta, está agora metido com esoterismo? No selo real dele, tem lá símbolos esotéricos. Que coisa. Alguns comentaristas dizem o seguinte, que quando a Síria veio invadir Israel, e ele morrendo de medo, ele faz uma associação com o Egito. Ele faz uma aliança com o Egito e pede para que o Egito o ajude, se ele precisasse, na guerra contra a Síria. Mas nessa aliança que ele fez concessões. Ele permitiu que algumas coisas da nação do Egito estivessem em Israel. Olha um grande problema do rei Ezequias aqui. Ele tinha sérios problemas espirituais aqui. Porque ele abriu concessões na sua vida espiritual. Ele abriu concessões. O que ele está metido com o esoterismo? O que um rei monoteísta tem um símbolo esotérico no selo real dele? O que ele está metido? Olha só que coisa. Abrem concessões. É o que acontece com muita gente hoje que é crente. Muitos de nós hoje que servimos a Deus, dizemos que amamos a Deus, que servimos a Ele, que Ele é o nosso único Deus, o Deus verdadeiro, e nós estamos abrindo concessões na nossa vida. E esse é um grande problema. Eu entendo que a parte espiritual, ela é mais prejudicial na nossa vida que qualquer outra área da nossa vida. Eu entendo que a parte espiritual nossa, ela é muito mais problemática para a gente. Nós abrimos muitas concessões na nossa parte espiritual e que trazem muito problema para nós. E aí, o rei está misturado com isso daqui, abrindo essas concessões. Então vamos lá. Pastor, como é que se põe em ordem espiritualmente a nossa casa, então? Então, agora eu quero tratar com vocês agora, como é que a gente põe em ordem, e já vamos caminhando para o final. Como é que a gente trata espiritualmente a nossa casa? Porque, será que a gente está abrindo concessões na nossa vida? Eu não vou adentrar nisso daqui, eu não vou citar algumas coisas que a gente pode fazer. Eu vou trazer as soluções. O Espírito Santo, ele é poderoso para falar no teu coração, porque você acha. Eu, de vez em quando, acho. Isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui não tem problema. Essas concessões não tem nada a ver. Essas concessões, isso aqui não é prejudicial. Isso não tem problema. Se tem uma coisa que está na boca do povo de Deus hoje não tem problema. Isso é bobeira. Isso aqui é bobeira? Deus vai chegar para esse homem aqui, que tem qualidades extraordinárias. Deus vai chegar para esse homem que tem, gente,
Não houve ninguém igual a ele antes dele, nem ninguém depois dele. Um rei que fez uma reforma espiritual violenta e que agora está abrindo concessões. Está abrindo concessões na sua vida. Deus vai chegar para ele assim, ó, coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Primeira coisa que a gente precisa aprender dentro da palavra de Deus. Olha aqui. Como se põe espiritualmente a nossa casa em ordem? Primeiro, a soberania de Deus na nossa vida. Você tem que entender o seguinte, que Deus tem que ser o soberano na sua vida. O conceito central da Bíblia é que há apenas um Deus soberano e todo-poderoso. Ele é o nosso Criador, nosso provedor, nosso sustentador, nosso libertador. Ele é o Rei dos Reis e Ele é o Senhor do Senhor. E não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém. Se tem alguém que é soberano na nossa vida, na minha vida e na sua vida, esse é Deus. Não existe mais ninguém na nossa vida. Meus queridos irmãos, o selo mostra para nós que havia idolatria. O selo está mostrando para nós que havia idolatria. Olha que coisa. O selo está mostrando para a gente. Ele estava dividido. Ué, ou ele cultua a Deus, ou ele é esotérico? Ele cultua a Deus, ou ele está acreditando nas divindades do Egito? Ele está acreditando nas divindades do Egito? Na eternidade que o Egito falava? Eu tenho o nome do Deus aqui, mas não vou nem falar para vocês, porque primeiro que vai ser difícil de eu citar. Eu vou só para você ver como é que é o nome do danado aqui. Eu tenho, é o NKH. Ó, você fala RR. É muito difícil até de falar, né? É o símbolo da eternidade. E o sol alado depois lá. Como é que ele está acreditando nisso? Como é que ele está acreditando? Não existe vida cristã com essa divisão na vida. Não existe vida cristã. Ou é Deus ou não é Deus. Ou é Jesus ou não é Jesus. Tudo é Jesus na nossa vida. Não dá para dividir. Não dá para dividir a nossa vida cristã com outra coisa. Não tem como. Não existe possibilidade. Olha aqui, soberania de Deus. Aí, irmãos, olha o que o Ezequias faz quando ele ouve essa mensagem para Deus. Vem cá. Olha o verso 2 e o verso 3. Olha para a Bíblia aqui. Olha aqui, está na tela. Então Ezequias virou o rosto para... Opa, o que ele fez? Ele virou o rosto para a parede. Ó, esse ato de Ezequias de virar o rosto da parede, você viu que os judeus fazem até hoje. É um cerimonial. Todo judeu, todo mundo que vai visitar lá Jerusalém e vai lá no Muro das Lamentações, eles não ficam de costa para as pessoas. Tanto é que eles saem assim, ó. Eles saem de costa. E eles estão voltados. Toda essa prática cultural que fazem hoje lá em Jerusalém é devido ao ato do rei Ezequias. Agora, vem cá. Quando ele faz isso, ele vira o rosto para a parede e ele ora ao Senhor. Senhor, lembra-te de que andei diante de ti. Ó, com o coração íntegro e fiz o que era reto. Quando ele se volta para a parede, sabe o que ele está falando para Deus? Ó, eu esqueço de todas as coisas que para trás ficam e eu prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus. Ele está dizendo para Deus assim, Senhor, se porventura existe alguma coisa na minha vida que está tomando o teu lugar, eu quero deixar para trás. Ó, vai ficar atrás de mim. O meu alvo é só o Senhor. A minha vida é só para o Senhor. Eu quero hoje falar para o Senhor que, olha, se porventura alguma coisa está me atrapalhando, eu vou deixar para trás. A partir de hoje, a minha vida é só o Senhor. Então ele vira para Deus e ele vira as costas para essas coisas. Ele está falando o seguinte, ó, eu vou virar essas costas para tudo isso que está atrapalhando a minha vida, o meu relacionamento contigo. Eu vou virar minhas costas para tudo isso daí. Quando ele fala assim, ele vira as costas e ele está mostrando isso daqui para Deus, é uma atitude dele. Hoje eles fazem de forma cultural, né? Mas eles estão longe de Deus. Nós temos que fazer isso também na nossa vida.
tomarmos uma atitude dessa, de virarmos as costas e olharmos só para Deus na nossa vida, e fazermos e confirmarmos e falarmos com Ele que só Ele é o nosso Senhor, só Ele é Deus na nossa vida, e só Ele nós serviremos, só Ele nós. Porque, olha o que Ele faz aqui, gente. Então, quando Ele toma essa atitude, Ele fala o seguinte: eu quero virar minhas costas para tudo aquilo que me aprisiona. Esse negócio está me aprisionando? Então eu vou virar as costas para isso. Aí ele faz, ele ora. Primeira coisa que ele faz, ora. Segunda coisa que ele faz confissões. Lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade e com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. Ele começa a confessar, tá certo? Escuta aqui, nós precisamos orar e nós precisamos fazer confissões. Você fala para Ele, quando você levanta de manhã cedo: Senhor, eu sou teu. O Senhor é o meu Salvador. O Senhor é o meu Deus. Eu dependo do Senhor, eu dependo de Ti. Eu entreguei a minha vida por Ti. Eu estou crucificado com Cristo e não vivo eu, mas Cristo. Você está fazendo confissões. Você está falando para o Senhor e você está fazendo confissões. Você está verbalizando, você está falando para Ele tudo aquilo que você entende do seu relacionamento com Ele. Ele fez, E outra, arrependimento. Terceira coisa, e Ezequias chorou amargamente. Ele se arrependeu. O cara era bom demais, não era? Por que o cara precisa fazer isso? Porque tinha alguma coisinha na vida dele que não estava certo. Quanta gente hoje está servindo a Deus a vida inteira? Virou uma coisa religiosa, virou uma coisa comum, virou uma coisa, está tão acostumado, essa vida cristã, está abrindo concessões e não está nem percebendo, mas o Espírito Santo está aqui nessa noite, trazendo a baila, trazendo a luz para a sua vida e para a minha vida. Como é que está a nossa vida hoje aqui? Talvez Deus está falando com você hoje aí, põe a tua casa em ordem, a tua vida espiritual, é isso que é o assunto aqui hoje. A tua vida espiritual. Você pode estar cantando, você pode estar pregando, você pode estar tocando, você pode estar ensinando, eu posso estar pregando. Gente, a gente pode estar longe de Deus. A gente pode estar longe de Deus. Que negócio é esse? Deus quer inteireza de coração. Se tem uma coisa que Deus quer da nossa vida, é um coração inteiro para Ele. É um coração, não é um coração dividido. Deus não aceita. Ele não divide a sua glória com ninguém, com nada na minha vida e na sua vida. Assim diz a sua palavra. Deus é que disse isso, que Ele não divide a glória dEle com ninguém e com nada nesse mundo. Deus não divide. Segunda coisa, como é que eu ponho a casa em ordem? Confiabilidade das Escrituras. É você confiar nas Escrituras. Ao ensinar a Bíblia ao seu filho, faça-o com perspectiva de que a Bíblia é verdadeira e confiável. Não ensine a Bíblia como um livro de histórias, mas sim como uma verdade na qual seu filho pode basear seu futuro eterno e todas as decisões da vida. Ensine para ele a Bíblia. Lembra a história do cleptomaníaco? Eu vou contar essa história. Vou te lembrar. Quem não estava aqui não ouviu. Vai ouvir hoje para você, Júnior. Vai, essa aí. O pai tinha um filho, ele era cleptomaníaco, gostava de roubar. E o menino foi crescendo com aquele péssimo hábito de roubar. Trazia coisas para casa, na casa do vizinho, na casa do amigo, na casa do outro. Daqui a pouco ele está com esse hábito na vida. E o pai falando: deixa disso, isso não está certo, isso não é correto, você não pode fazer isso. E nada de um menino tomar jeito. Um dia, o pai foi ler a Bíblia com o menino. E leu no livro de Êxodo, capítulo número 20, os 10 mandamentos. E chegou no 8º. Chegou lá. Não furtarás. Quando o menino ouviu aquilo, o menino começou a chorar. O menino entrou em choque. Por quê? Porque foi o pai que dizia para ele não roubar. Agora o menino entendeu que era Deus que estava falando, que não era para roubar. Quando ele ouviu a voz de Deus, que é a palavra de Deus, o temor entrou no coração do menino.
E o menino foi transformado pela palavra de Deus, porque foi Deus que disse. A gente ensina a Bíblia para os nossos filhos como se fosse historinha. Não, é um livro que vai nortear a vida deles. É um livro que vai nortear não só a vida dele, mas a nossa vida, a vida de todos que estão aqui. Quer um futuro abençoado? Caia de rosto na palavra de Deus, e Deus vai abençoar a sua vida. Ela é lâmpada para os meus pés e luz para o nosso caminho. É a palavra de Deus, ela que vai dar direção para a nossa vida. Em todas as decisões que a gente vai tomar, o futuro dos nossos filhos, o nosso futuro, está aqui dentro da palavra de Deus. Confiar nas Escrituras. Confie nas Escrituras. Tem gente que tem a Bíblia, irmão, como um livro qualquer. Isso aqui não é um livro qualquer, não. Eu estou lendo o livro do nosso Deus, irmãos. É o livro de Deus. Por isso que o Billy Graham dizia, né? Que Deus diz. Só que ele falava em inglês, né? Ele dizia, Deus diz. O que é que Deus diz? Está aqui, ó. Leia o texto. É Deus falando conosco. Confie nas Escrituras. Sua vida espiritual vai mudar. A nossa vida espiritual vai mudar. Terceiro, como perdoar os outros. Como é que eu ponho a casa em ordem? Outra coisa, uma casa que não perdoa é uma casa em desordem. Uma vida espiritual que não sabe perdoar é uma vida em desordem. Quem não sabe perdoar nunca vai ter uma vida feliz na vida. Tem que perdoar. Perdoar, o pastor ontem falando para nós, é divino. Perdoar é um mandamento para nós. Quem não perdoa não tem como ter uma vida tranquila na vida. Quem não perdoa tem que perdoar. Como é que coloca a nossa casa em ordem espiritualmente, a nossa casa? Perdoando. Mostre como Jesus fez. Ensine ao seu filho a importância do perdão e também como se desculpar com os outros, pedir perdão aos outros e corrigir erros. Peça perdão. É uma outra característica para a gente colocar a nossa casa em ordem. Você precisa perdoar, hein? Ah, mas meu marido me deixou sequelas em mim, eu separei, estou com traumas até hoje. Perdoa esse maledeto. Perdoa esse safado. Ah, minha mulher me abandonou. Perdoe essa mulher também. Eu não ia falar safada. Perdoe essa mulher também. Eu não sei se ela era safada, né? Perdoe essa mulher também. Perdoe, perdoe. Perdoe seu pai. Perdoe a sua mãe. Perdoe seu marido, perdoe seu filho, perdoe seu patrão, perdoe seu tio, perdoe sua tia, perdoe um cunhado, perdoe. Se você não perdoar, você não vai ser um homem e uma mulher que vai ter a sua vida em ordem, sua vida espiritual. Não adianta, irmão, nós ficamos com a Bíblia. Se Deus colocou isso para nós, irmão, engula isso daí, irmão, e aceite. É um boldo para a sua vida. Outra coisa, confie em Deus em meio às circunstâncias. Confie em Deus. Se tem uma pessoa que confiou no Pai, foi Jesus. Pensa em alguém que viveu por fé nessa terra. Por isso que nós cantamos hoje. Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. É Jesus, viveu um homem 100% de fé, totalmente dependente do Pai. Confiou em Deus em meio às circunstâncias. Confie totalmente em Deus em meio às circunstâncias, mesmo que elas sejam adversas. Deus está nesse negócio. É que eu não estou enxergando, eu não estou entendendo. Deus colocou essa tribulação na minha vida. Colocou esse patrão, colocou esse chefe, colocou essa pessoa, colocou esse vizinho, colocou, irmão, na igreja. Confie em Deus. Deus está trabalhando em todas as circunstâncias da nossa vida. Ah, deu um problema na minha vida. Ah, deu um problema nessa área. Ah, deu um problema nessa área. Deus está, irmãos, em meio a todas as circunstâncias da nossa vida. A gente não entende isso aqui, irmão. Bateu o carro. Ficou doente. Problemas nossos na vida, no dia a dia. Acontecem as coisas. Deus está. Nós não entregamos a vida para Ele? A nossa vida não está na mão dEle? Nossa, minha vida e a sua vida está na mão dEle? E olha que nós não somos
Nós somos arminianos, hein? Imagina se nós fôssemos, né? De outra teologia. De outra teologia é pior ainda, tem que confiar em Deus em tudo que acontece na vida. Nós ainda temos, né? Nós que decidimos, né? Ficar na mão de Deus, né? Nós não somos calvinistas. Você imagina se nós fôssemos. Aí que a gente tem que confiar em Deus mesmo, que a nossa vida inteira está na mão de Deus. Quinto, ensine o seu filho a dar generosamente. Olha que legal. Recompense seu filho pelo bom comportamento. Corrija o seu filho por mau comportamento. Gente, sempre com a intenção de aperfeiçoar esse comportamento e nunca com a intenção de ferir o espírito do seu filho. Sabe por que você tem que corrigir? Para formar um padrão do que é bom e do que é errado. Se você não corrigir, mas recompense ele. Ensine o seu filho generosamente. Recompense ele pelas coisas boas que ele faz. Elogie daquilo que ele faz. Faça isso com ele. Põe a tua casa em ordem. Sexto, a lei de Deus de semear e colher. A palavra de Deus é muito clara. O que plantamos, colhemos. E o que damos, recebemos. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também ceifará. Gente, lei da semeadura. Põe a tua casa em ordem. Semeie com alegria. Não seja incrédulo. Semeie com alegria. Está aqui, irmãos. Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também vai colher. Você não acredita em Deus? Você não entregou a sua vida para Ele? Como é que agora você tem dificuldade nessa área de semear, de abençoar vidas? Isso é uma pessoa liberal. Nós não acreditamos em Deus, irmão. Nós acreditamos que Deus é dono só de 10% da nossa vida, né? A parábola dos talentos. O administrador falou o seguinte: tudo que você tem é meu. Tudo que você tem é meu. Ah, mas eu te dei os 10%. Ele disse assim: tudo o que você tem é meu. Aí eu fiquei com 90%. É meu. O administrador falou: é meu. Tudo que você tem é meu. Você pensa que é seu. É meu. Aí eu tenho um dinheirinho guardado no banco lá. Nossa, toda segunda-feira eu abro lá, irmão, para ver o saldo, para me ficar feliz. Olha, eu tenho dinheiro guardado. Aí eu descanso a minha alma. A minha alma tem que estar descansada em Deus. Aí vem esse governo maledeto daqui a pouco e quer pegar o nosso dinheiro aí. E vem e arrasta. Já está arrancando de tudo quanto é jeito. Daqui a pouco dá uma doideira nesse doido aí que já é doido. Fica mais doido ainda. Não vou nem falar o nome, né? Porque senão o STF vai me processar. Aí tá louco. Gente, é coisa de louco, não é? Tá aí. Mas o que ele falou, ele disse na parábola do talento: tudo que você tem é meu. Eu não posso fazer do que é meu o que eu quero. Tudo é de Deus. Mas você acha que tudo é seu. Você acha que tudo é fruto do seu trabalho. Tudo é fruto daquilo que você faz. É Deus que está fazendo isso com você. É Deus que está fazendo essa bênção com você. É Deus que está fazendo você prosperar. É Deus que está fazendo você ter o seu salário. É Deus que está dando o seu emprego para você. Põe a tua casa em ordem. Espiritualmente, Deus quer fazer você ser abençoado e abençoada cada vez mais e mais. Pensa com Deus. 7. Encontre uma identidade em Cristo Jesus. Gente, como é que a gente encontra a nossa identidade em Cristo Jesus? Se você não tiver uma revelação de Jesus na sua vida, não tem jeito. Eu contei aqui dias atrás, vou contar aqui de novo hoje. Você também não estava naquele dia. Havia um casal de crente nos Estados Unidos, um casal americano, li no livro. E eles tinham 2 filhos. Esses meninos foram para Harvard e começaram a estudar. Estudaram os meninos estudaram, cresceram, se tornaram prósperos, foram exitosos na sua vida profissional. Só tem uma coisa: quando eles foram para Harvard, se tornaram ateus. E aí, eles têm mais de 50 anos de idade agora. O pai e a mãe morreram. E agora os meninos vão para a casa do pai e da mãe
para desfazer dos bens, pegar as coisas de casa para desfazer de tudo que o pai... Então está esses dois filhos agora com mais de 50 anos de idade. E eles, quando chegaram na sala, tinham uma cadeira e tinha uma lareira. E eles começaram a dar risada. Olha, a cadeira em que o papai ficava orando por nós, bobo. E ele pensava que a gente ia virar crente. Ficava orando. E eles agora começam a caçoar das orações que o pai fazia na cadeira. Ridicularizavam as orações. E falando que o pai era bobo. Que ele perdeu tempo na vida dele. Que agora eles não queriam saber de Deus. E eles estão tirando sarro. Aí, de repente, um deles sentou na cadeira que o pai fazia oração. O Espírito Santo, eu acho que o Espírito Santo na hora falou, acabou a brincadeira. O filho senta, um deles, na cadeira, o Espírito Santo visita ele na hora. E ele começa a chorar. E o outro irmão está dando risada. E ele chorando. Chorando. Aí, o que está acontecendo com você? Olha, eu não sei o que está acontecendo. Algo sobrenatural está vindo sobre a minha vida. E eu estou entendendo que eu sou um pecador. Eu sou um pecador. E começou a chorar. Aí o outro viu aquilo lá, viu que estava tendo uma manifestação sobrenatural na vida do irmão. Falou, sai daí, deixa eu sentar nessa cadeira. Quando ele sentou, o Espírito Santo visitou ele também. Saem os dois daquela casa. Entraram dois ateus, dois que não acreditavam em Deus. Saem agora dois crentes de dentro daquela casa. Eles descobriram a sua identidade em Cristo Jesus. Se não houver uma revelação de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, você nunca vai conhecer Jesus. Mas se houver uma revelação do Pai para a minha vida e para você, você vai encontrar essa identidade em Cristo Jesus. Nós vamos aprender o seguinte, irmãos, que Cristo nos atraiu a Ele na cruz. Nós vamos entender que nós fomos crucificados com Cristo, que fomos ressuscitados com Cristo e que Cristo é a nossa vida a partir de agora, irmãos. Eu quero dizer uma coisa para você, fale sempre de Jesus para os seus filhos. Sabe o que eu entendo? Que quando Manassés estava lá na Babilônia, numa overdose de idolatria, com certeza ele deve ter lembrado de alguma coisa que o pai falou para ele. Alguma coisa que o pai disse para ele, quando ele estava vivo com o pai. E talvez aquilo o Espírito Santo pegou, e agora trabalhou no coração, ele volta para Deus, lá na Babilônia, o Manassés. Fale para Deus, fale para Jesus, fale para o seu filho de Jesus. Fale para ele que nós estamos crucificados com Cristo. Ele não vai entender, irmão. Isso é problema. Fica tranquilo, irmão. Não tem problema nenhum, mas fale de Jesus para o seu filho. Vamos lá? Está acabando. 8. Experimente a obra do Espírito Santo. Irmão, se tem alguém que sabe trabalhar na minha vida e na sua vida, é o Espírito Santo. Existe uma moça, eu quero contar isso aqui para vocês, que eu acho interessante. Priscila Coelho. Só você entrar lá no YouTube, Priscila Coelho. Ela tem um programa na televisão em Belo Horizonte. Ela era uma menina que ela era homossexual. E ela vivia nas boates, se envolvendo com mulheres. O negócio dela, ela era homossexual e vivia com um monte de mulheres, se relacionando com essas mulheres. Mãe crente, família crente, e essa menina agora envolvida na homossexualidade. Um dia ela sai de Belo Horizonte e ela vai para a Barra da Tijuca. E ela está andando na Barra da Tijuca. Daqui a pouco, uma voz falou com ela na rua. Aí ela pensou, e outra, ela estava tão chapada, com tanta droga, que a hora que ela ouviu a voz, ela pensou, caramba, estou tão chapada, que agora estou ouvindo até vozes. Agora, era nada, era o Espírito Santo falando com ela. E o Espírito Santo falou com ela assim, moça, o que você está fazendo aqui? Deus te ama tanto. Deus não quer essa vida para você. Sabe o que aconteceu com essa moça? Aceitou Jesus.
Abandonou. Está lá no programa, só você ler no programa lá, você entra lá no YouTube e você vai encontrá-la, aí você vai ouvir o testemunho dela. Porque o Espírito Santo sabe trabalhar certinho, e na hora certa, e no momento certo, quando Ele quer agir, Ele age na vida de qualquer pessoa, e aonde a pessoa estiver, ela pode estar afundada no pecado, ela pode estar afundada na sua vida, longe de Deus, mas o Espírito Santo sabe trabalhar certinho, e a mãe orando por ela em casa, ela volta para casa, e ela vira para a mãe, mãe, as suas orações foram respondidas. As suas orações foram respondidas, mãe. Deus falou comigo. Deus me ama. Está lá, você precisa ver o testemunho dessa menina. No YouTube. Ela tem um programa de televisão em Belo Horizonte. E ela fala sobre isso. Irmãos, experimente a obra do Espírito Santo na sua vida. Se você não experimentar isso aqui, irmão, não tem como você colocar sua casa espiritual em ordem. A gente não pode negar, irmão, um dos grandes problemas que a gente tem na vida é negar a obra do Espírito Santo na nossa. Eu não estou falando de línguas estranhas, eu não estou falando aqui, do movimento pentecostal, eu não estou falando nada disso não. O Espírito Santo, ele é Deus. E Ele está dentro de cada um. Você aceitou Jesus? O Espírito Santo está aí, mas você precisa conhecê-lo, você precisa falar com Ele, você precisa deixar Ele falar com você, você precisa deixar Ele ministrar no seu coração, dirigir a sua vida, pedir para Ele, Espírito Santo me ajuda, me dirige, quando é não, quando é sim, é sim, é para frente, para ir para trás, ou não é para fazer nada. O Espírito Santo fazia isso com os apóstolos, como é que Ele vai fazer com a gente? E o Espírito Santo faz isso com a gente hoje. Não entre nessa furada. Não faça esse negócio. O Espírito Santo faz isso, gente. Não faça esse negócio. Não assine esse documento. Não se associe a essa pessoa. O Espírito Santo é o Espírito Santo. E Ele sabe trabalhar certinho na nossa vida. Experimente. Põe a tua casa espiritual em ordem. Nem se preocupa com o Espírito Santo. Se Jesus falou, eu vou enviar o Espírito Santo. É o outro Consolador. Semana passada eu expliquei, né? Jesus é o Consolador para o mundo. O Espírito Santo é o Consolador para a igreja. Eu vou mandar outro Consolador para que fique com vocês. O mundo não vai conhecê-lo, mas vocês vão conhecê-lo. Vocês vão experimentá-lo. Ele vai agir na vida de vocês, Ele vai guiar vocês. O Espírito Santo. E tem gente que não está nem aí com o Espírito Santo, irmão. Nem se preocupa com o Espírito Santo na sua vida. É uma total ignorância com relação ao Espírito Santo. Último, o poder da fé. Como se põe em ordem espiritualmente a nossa casa? O poder da fé em Cristo Jesus. Gente, ensine seu filho que a força mais importante dentro dele é a fé em Cristo Jesus. A fé deve ser exercitada, usada para que se fortaleça e se torne uma grande fé. É pela fé que somos chamados a viver como os cristãos. É pela fé que nós somos chamados para viver como cristãos. Nós temos isso dentro da nossa vida, vivemos por fé, nós não vivemos por vista. Nós vivemos acreditando nele, nós vivemos acreditando na vida de Jesus. Então vamos lá, eu vou resumir aqui para vocês. Vamos lá, como é que põe a casa em ordem? Só resumindo o que eu falei. Acredite na soberania de Deus. Acredite na confiabilidade das Escrituras. Aprenda como perdoar os outros. Como confiar em Deus em todas as circunstâncias. Ensine seu filho a dar generosamente. A lei de Deus de semear e colher. Como encontrar identidade em Cristo Jesus. Encontre essa identidade em Cristo Jesus. Como experimente a obra do Espírito Santo e o poder da fé na pessoa bendita de Jesus. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós. Irmãos, existe um arcebispo da Igreja Católica, no ano de 1600, François Fenelon. Se você, por acaso, pegar um livro desse cara, leia. Ele é um arcebispo da Igreja Católica na França. O cara escreve. Não, os melhores teólogos que nós tínhamos no passado eram católicos. E há uma ignorância quando um crente não lê, pensando que é só os cristãos protestantes que têm as melhores. Nada. Eu pego o livro
eu tenho o privilégio, o pastor me deu não, né? Prestou, preciso devolver para ele ainda, né? Eu vou pedir para ele de herança, quando ele for para a glória. Do padre Antônio Vieira. Gente, o padre Antônio Vieira fazia cada sermão para os reis na Europa. Os sermões deles eram arrebatadores. Arrebatadores. Eu tenho um compêndio de toda a coleção do padre Antônio Vieira, eu tenho um compêndio lá em casa. Os sermões deles eram sensacionais. Mas o François Fenelon disse o seguinte, olha que frase que ele disse: levando sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que sua vida se manifeste neste corpo mortal. Irmão, olha, levando sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que sua vida se manifeste em nosso corpo mortal. Hoje nós vamos comer do pão e nós vamos beber do cálice. Nós vamos levar no nosso corpo o morrer de Jesus, para que ele se manifeste nesse corpo mortal. Quem tem que se manifestar aqui na nossa vida é Jesus. Quem tem que manifestar na sua vida é Jesus. Na nossa vida é Jesus. Nós viemos aqui para isso, para colocar a nossa casa em ordem espiritualmente. Amém? Deus abençoe vocês.